Olá, minha gente, estamos de volta. Hoje vou falar sobre autoconhecimento e liberdade. É sempre muito gostoso falar sobre liberdade. Por quê? Porque esse é um assunto central, um núcleo muito importante dentro da filosofia, dentro da psicanálise ou, de forma geral, nas ciências humanas. Será que é possível a liberdade? O que é a liberdade? Qual o valor da liberdade? Então são perguntas muito instigantes, muito interessantes, né? Para começar, é importante lembrar até uma frase, né, que se tornou célebre do filósofo francês Jean-Paul Sartre, que é a frase de que o homem está condenado a ser livre. Ou seja, a liberdade não é uma opção. A liberdade é uma condição humana. Para que você se torne propriamente humano, para que você se humanize no sentido mais original do termo humano, você necessariamente deverá conquistar a liberdade. A liberdade, por isso, é uma condição onde o indivíduo se descobre e se faz um ser digno de ser chamado de um eu autêntico, um eu original, verdadeiro. O oposto disso é aquilo que nós chamamos de liberdade negativa, ou seja, se você escolher não ser livre, você já escolheu não ser livre. Você está exercitando a sua liberdade, mas de uma forma negativa, abrindo mão da condição humana de escolha. Por isso, você vai ter que perceber que conquistar a liberdade, buscar o seu eu mais autêntico, é um projeto de vida que vale a pena. Eu sempre brinco com os meus alunos nos cursos que dou sobre filosofia, né, de que algumas pessoas só nascem biologicamente. Porque uma coisa é você nascer biologicamente, outra coisa é você nascer psiquicamente. Nascer biologicamente é um ato natural, é um ato espontâneo, né? Ou seja, se dá por força da própria natureza. Você nasce como um corpo, mas a individuação, nascer como um ser original, é mais uma conquista de que um ato natural. Por isso que brinco, né? Dizendo que algumas pessoas só nascem como corpo, mas são verdadeiros embriões no corpo de um adulto. Você olha para o sujeito, ele é imenso, grande, mas só que o seu tamanho só é um tamanho físico, porque a mente é pequena, o indivíduo é dependente, é fraco, não acredita em si mesmo, tem medo propriamente da liberdade. E o que eu quero com esse tema, por isso pensei nesse tema, né, para esse vídeo, é fazer com que você entenda que você deverá lutar muito pela sua liberdade. Você vai ter que lutar contra o comodismo, você vai ter que lutar contra aquilo que é dado para você de uma forma pronta. Eu quero que você entenda que você vai ter que deixar de ficar lendo a cartilha que os outros te oferecem para escrever a sua própria cartilha. Você vai ter que descobrir qual é o seu jeito autêntico de ser. Isso não é um processo fácil. O psicanalista Erich Fromm disse que isso é aquilo que existe de mais autêntico, dar nascimento a si próprio. É isso mesmo, você vai ter que fazer nascer o seu próprio eu. E isso vai significar você criar um projeto pessoal, uma coisa original. Você vai ter que lentamente se emancipar, acreditar que o seu jeito de ser não coincide totalmente
com nenhum outro modelo existencial. Você é formado por crenças, você é formado por pessoas que têm a sua própria história. Imaginemos aí a situação dos seus pais. Eles te dão um monte de crenças, eles dizem, mapeiam o mundo para você, mas com o tempo você vai ter que descobrir o mundo por você mesmo. Há sempre uma diferença entre o mapa e o território. O território não é o mapa. Quando você passa a existir à parte, quando você se emancipa, quando você lentamente vai para o mundo real, você vai ter que descobrir qual o seu jeito de ser, qual o seu projeto, o que você pode realizar nesse cenário que chamamos de existência, de vida. Então entenda, né, que buscar a autenticidade é buscar o autoconhecimento. É por isso que o tema, né, é autoconhecimento e liberdade. Você vai ter que buscar se autoconhecer. Você vai ter que buscar saber quem você é mais profundamente. É interessante como isso ocorre. Quantas vezes não recebi no meu consultório homens com 30, 40, 50 anos que pareciam bebês, não conseguiam, né, viver fora da força dos pais, não conseguia viver a partir de um projeto pessoal. Essas pessoas normalmente se tornam viciadas, fracas, ou seja, uma verdadeira nulidade existencial. Se você não quer ser essa nulidade, se você quer ser uma coisa original, você vai ter que lutar por isso. Isso significa sair do externo e se interiorizar buscando mais profundamente quais são as suas verdadeiras possibilidades existenciais. A liberdade flerta muitas vezes com o não. Ou seja, você vai ter que aprender a dizer não. Você vai ter que aprender a dizer o que você quer para a sua vida. Você vai ter que aprender a dizer o que você pode realizar por você. Você vai ter que descobrir uma maneira diferente da maneira que os outros vão delinear para a sua vida. Quantas vezes não recebi também pacientes que fizeram um curso superior para agradar o pai, que entraram num serviço público para agradar pai, mãe, que foram morar num lugar específico para agradar a esposa. E quando chegam lá se deparam com a infelicidade, a angústia, a depressão. Um indivíduo que não se realiza, o indivíduo que não busca essa liberdade existencial, vai sempre estar doente. O fim dessa pessoa é a depressão, é a dissociação mental. O indivíduo estará sempre recolhido num mundo muito pobre. E se você não quer essa pobreza, você vai ter que aprender propriamente a ser quem você é, a ser aquilo que você intimamente pode ser. E aí entra o processo que eu chamo de autoconhecimento, autoanálise. É você se perguntar, será que aonde me colocaram é o lugar que quero ficar? Será que estou vivendo a vida, né, que quero viver? Será que o meu jeito de ser não é meramente uma imitação da vida de outros? Então, pense bem daqui para frente. Descubra que liberdade é a condição onde você cria um eu mais original, um eu que não precisa sempre agradar as pessoas, um eu que precisa se afirmar existencialmente, que é capaz propriamente, né, de criar um enredo próprio. Eu sempre uso a imagem do ator. Nós todos somos atores. Nós vivemos no grande palco da vida. Nós vivemos papéis. Desde o início, quando você chega, nasce dentro da sociedade, eles te dão um monte de papéis, de roteiros. Não há como você escapar totalmente desses papéis. Por isso, nós todos somos atores. Mas além de ator,
Você tem que aprender a ser autor da sua própria vida. Você, além de ator, precisa ser autor. Você precisa criar algo próprio. Você precisa criar um roteiro seu, um jeito intransferível, uma forma de ser pertinente só à sua existência. Então entenda que criar essa originalidade é um desdobramento da força, é um desdobramento da capacidade do indivíduo se entender mais profundamente. É por isso que às vezes o indivíduo passa anos fazendo uma análise. Por quê? O que é que a psicanálise pode ajudar a aperfeiçoar o indivíduo em quê? A psicanálise faz você analisar a sua interioridade, a sua subjetividade, faz você se descobrir como possibilidade. Quando você lê filosofia, quando você lê sociologia, você está lendo saberes que fazem com que você entenda que você é agente da sua vida. Você não é só alguém que deve reagir ao que os outros criam para você. Você não é um fantoche, você não é um boneco, você não é um mero ator. Não use só a máscara que os outros criam para você. É bom você criar as suas próprias máscaras, é bom você criar diversas maneiras distintas de ser. Não seja só aquilo que as pessoas esperam de você. Isso é muito pobre. No final, eu sei o que normalmente isso leva. Por quê? Mais de 20 anos dentro de um consultório, já deu para perceber, para aprender, que aquele indivíduo que não se emancipa, aquele indivíduo que não busca a liberdade, será escravo dos outros. Estará sempre, preso na prisão do medo de ser algo original. Quebre as paredes desse seu medo, se aventure, busque conhecer mais, leia mais, se aperfeiçoe buscando propriamente outros saberes. Não seja preguiçoso. Nós vivemos numa época de grande preguiça, em que as pessoas querem crescer, buscar a felicidade a partir de roteiros prontos, roteiros do sistema capitalista, roteiros dos pais, roteiros da sociedade. Você precisa buscar o seu próprio roteiro. E para isso, você precisa ser mais do que um ator, precisa ser o autor da sua própria vida. Você pode ser o artífice da sua existência. Muito bem, nós estamos terminando. Eu agradeço. Vou pedir para que você curta o vídeo, que você compartilhe, divulgue para outras pessoas. Isso vai me ajudar a continuar a falar sobre esses temas. Inscreva-se no canal. Tudo isso, faz parte de um projeto e você faz parte do meu projeto de vida. Um grande abraço a todos vocês.